Esse clima um pouco tenso, né, que a gente vê de vez em quando aqui na CPI, e eu compreendo o senador Reis, porque é uma pessoa que tem se mantido fiel aos seus ideais, e eu acho que a gente chegar a falar que a pessoa está fazendo fake news, isso é muito grave. Intimidar a colega também é grave. Esse é um modus operandi que não deveria acontecer jamais no Estado de Direito democrático, ainda mais com colegas. Mas eu queria aproveitar esse momento importante onde o assunto está voltando à tona, o tratamento está voltando à tona. Não sei se a comissão parlamentar de inquérito, ela perdeu completamente o rumo e, em vez de investigar a corrupção, volta de novo a esse assunto que já tinha sido vencido, mas é importante que a gente possa aqui aproveitar essa oportunidade, é o tempo de cada um aqui, para fazer algumas perguntas pertinentes a esse caso que foi amplamente politizado. Esse foi o grande problema, é o grande problema do país, a politização, senador Marcos Rogério, chegando ao ponto de se politizar campeonato de futebol, se politizar voto auditável, que é uma pauta antiga aqui dessa casa, se politizar até a Lei de Segurança Nacional, aprovada sem debates nessa casa na noite de ontem. E é muito importante que a gente perceba que tratamento, desde que medicina é medicina, existe tratamento. Nós estamos numa guerra, uma guerra que matou 564.890 brasileiros. São vidas, são famílias chorando. E nessa guerra, nós precisamos usar todos os instrumentos para salvar vidas, todos. Vacina é importante, distanciamento físico é importante, uso de máscaras é importante, álcool em gel nas mãos é importante, e por que não, com recomendação médica, o tratamento, seja ele preventivo, precoce, o que se queira chamar. Por que criminalizar algo que eu fiz um debate aqui, senador Reis? Eu fiz um debate nessa casa aqui, Casa Democrática, há cerca de 3, 4 meses, antes da CPI. Chamamos aqui uma quantidade de cientistas e médicos renomados contra o tratamento profilático e uma quantidade também de médicos renomados, equilibrado, foi equilibrado o debate, de cientistas renomados e médicos a favor do tratamento. Senador Marcos Rogério, 4 horas de debate, vários colegas senadores participaram desse debate e foi interessante porque todos tiveram tempo igual e não surgiu em nenhum momento naquele debate, e foi agora, recentemente esse ano, nenhum dado de que, por exemplo, esse medicamento que está sendo falado aqui, porque o composto são de 17 medicamentos do tratamento, mas esse medicamento ivermectina, em nenhum momento pelos cientistas e médicos renomados contra, foi dito que causa problema. Repito, sou contra a automedicação, completamente contra, mas a autonomia médica tem que ser garantida. E nesse ponto, eu concordo com o senador Humberto Costa, eu tenho um requerimento nesse sentido também, para que a gente possa chamar aqui essa casa o presidente do Conselho Federal de Medicina, que eu acho que é o posto máximo, que é o doutor Mauro Ribeiro, que já concedeu entrevistas a grandes veículos de comunicação, tem já o requerimento aprovado aqui, por que não a gente ouvir o outro lado? Eu acho que é saudável para a democracia que se possa ouvir os dois lados. O bom jornalismo pede isso, o contraditório,
a ampla defesa, no caso, usando aí um termo jurídico, que é importante que as pessoas que não têm voz hoje, porque se politizou tanto a coisa, e nesse aspecto o presidente da República, no meu modo de entender, pode ter as melhores intenções, mas se equivoca em mostrar um remédio, ajuda a politizar isso. Isso é coisa dos médicos, que travam debate. Hoje, existe uma clara perseguição. Inclusive aqui nessa CPI. Quando nós tivemos uma audiência para ouvir quem era contra e quem era a favor, e no dia que veio quem era a favor, senador Marcos Rogério, o que foi que aconteceu? Foram embora, deram as costas e deixaram os médicos aqui falando sozinho. Sozinho não, porque muitos ficaram para tirar suas próprias conclusões. Mas eu quero aproveitar esse momento e fazer aqui uma pergunta para o senhor, porque, como foi colocado pelo colega anteriormente aqui, o Rogério Carvalho, existe um código de ética médica. E essa indústria, com todo respeito, não é demérito ser uma indústria poderosa, bilionária. Aliás, alguns aqui querem, de alguma forma, colocar a fortuna, colocar os ganhos como algo criminalizado também, o que em outros países é diferente. Se vira referência, será que não é possível se ganhar de uma forma honesta? Mas essa indústria farmacêutica, ela é uma indústria bilionária, poderosa, que faz lobby. E muito me preocupa, por exemplo, e eu quero lhe fazer a primeira pergunta, no momento que o povo brasileiro estava desesperado, procurando medicamentos, com recomendação médica, repito, existe uma lista de preço de medicamentos, né, que é uma portaria nacional da Anvisa. E eu lhe pergunto, esses picos que o senhor revelou aqui, estratosféricos do preço desse medicamento específico, ivermectina, a sua empresa não obedeceu o que é permitido pelo CEMED? Isso que eu queria saber, em termos de por que esse abuso tão grande de preço e salto durante um período crítico da nação. Senador, obrigado por fazer essa colocação, nos permite esclarecer. O nosso setor é regulado. O preço nosso é regulado pela CAMED, que é uma Câmara de Medicamentos composta por vários órgãos do governo, entre os quais o Ministério da Economia, Justiça e pelo Ministério da Saúde. Nenhuma indústria, inclusive a nossa, pode praticar preço acima dos preços determinados pela CAMED. Okay? É tabelado e anualmente há um reajuste desses preços. Só podemos vender dentro do que está regulado nesses preços. Qual foi o aumento permitido, doutor Jailton? No aumento do preço do ano passado, desse ano, foi em torno de 4%, né, pela CAMED. A nossa empresa tem um limite, tem um range, eu posso vender menos, abaixo daquele preço, mais do que aquele determinado pelo governo é proibido. Portanto, nossos preços estão abaixo. E foi por isso que teve uma ação contra um determinado órgão público que nós vendemos, uma prefeitura, e houve uma ação do Ministério Público e depois nós entregamos a documentação mostrando que estávamos exatamente de acordo com a lei e o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União cancelou e arquivou essa ação. A pergunta que eu faço para o senhor é quanto variou o preço do medicamento ivermectina do período do início da pandemia até hoje, em percentual? Exatamente. Houve uma variação acima de 60% no preço, mas nesse período também, senador, nós somos um produto que a matéria-prima nossa é importada. Houve uma variação cambial nesse período em torno de 46% também, logo após a pandemia. Então, houve uma variação cambial de 6%, houve um aumento de custos internos em função da própria pandemia, porque você teve que restabelecer, reconfigurar a tua empresa no sentido de criar turnos, reduzir o número de pessoas trabalhando, afastar pessoas. Então, houve também um aumento do custo, também da matéria-prima,
Houve um aumento de custo da matéria-prima em torno de 15%, houve uma elevação cambial na faixa de 46%, e tudo isso fez com que... E ainda assim o produto continua muito em conta, o preço é muito baixo, em torno de o preço que nós vendemos para o mercado é em torno de R$ 6,30, R$ 6,50 uma unidade. Agora eu queria chegar num ponto. Foi revelado aqui nessa CPI que foi pago pela sua empresa que o senhor representa anúncios em jornais do Brasil diretamente com a Associação Médicos pela Vida. Altamente questionável uma empresa que iria se beneficiar disso, eu acho que é um conflito de interesse forte, fazer esse tipo de investimento. A pergunta que eu quero fazer para fechar esse ciclo é o seguinte: os médicos são remunerados pelo aumento de vendas que, de alguma forma, esses anúncios ou essas recomendações propiciaram, essas ações de marketing propiciaram, porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, que, repito, ela tem muitas estratégias de comercialização, de levar para hotéis, para resorts no mundo os médicos, para apresentar os seus produtos. E eu lhe pergunto se de alguma forma tem algum tipo de benefício, ou em dinheiro, ou em alguma vantagem, viagens, para esses médicos que recomendaram o medicamento ivermectina. Absolutamente não. Nós não fazemos contato e propaganda médica diretamente com os profissionais de saúde, até porque a ivermectina é um produto genérico. Então, não demanda a necessidade de você fazer propaganda médica, é um produto já consagrado terapeuticamente, usado popularmente, um produto, vamos dizer assim, é um medicamento de pobres, né? Porque é um medicamento para combater sarna, piolhos e verminose. Alguns depoentes que aqui estiveram disseram que o uso do tratamento, sem outras medidas, seria o responsável por milhares de mortes. Ou seja, as pessoas teriam morrido por terem acreditado no tratamento preventivo, precoce ou profilático, como se queira chamar. Inclusive, hoje, aqui nessa sessão, foi estimulado que as pessoas entrassem contra a União, através da Defensoria Pública, para receber indenização com relação a isso, inclusive com relação à sua empresa. Era bom que esse mesmo argumento, senador Marcos Rogério, fosse utilizado também de famílias entrarem para buscar indenização por causa da corrupção. Porque a corrupção que deixou durante décadas, em vários governos, hospitais sucateados, sem leito, mata tão ou mais do que as medidas que estão sendo adotadas. Eu queria, para encerrar, lhe perguntar: o senhor tem dados que rebatem estas afirmativas desses depoentes que vieram aqui dizer isso? Primeiro, senador, o tratamento precoce envolve um arco muito grande de produtos. Muitos deles nós não somos fabricantes, nós não fabricamos todos esses produtos, fabricando apenas alguns deles. E tem muitas indústrias que fabricam esse produto. Nós não temos nenhuma ação direta com o médico do ponto de vista de tratar o problema. Quer dizer, não somos nós que incentivamos a prescrever esse ou aquele produto. Até porque não temos contato com a comunidade médica direta. Portanto, não nos sentimos responsáveis por estar causando a morbidade de nenhuma pessoa, muito pelo contrário. Ok. Para encerrar, dentro do meu tempo, rigorosamente, senadora Lisiane, tem duas frases que muito me estimulam na vida, como filosofia. Uma delas é que o tempo é o senhor da razão. A gente está no meio de um furacão. Cada um fazendo o que pode para salvar vidas. Alguns com interesse financeiro, e isso é preocupante, lucrar, incentivar certas situações com esse objetivo. Mas eu quero dizer também uma frase interessante em homenagem a muitos médicos que, por idealismo, fazem esse trabalho, que é uma frase do grande humanista e pacifista Chico Xavier: o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda parte. Essa reflexão que fique, e o tempo, Senhor da razão, vai mostrar realmente quem perdeu vidas, quem salvou. Eu, particularmente, acredito
que a gente deve defender sempre a autonomia médica. Muito obrigado, senhora presidente.